Fala galera, estamos aqui para mais um podcast da Ford Tech. Eu sou o Bruno Spode, sou da Zero Vertical de Dados da Ford. Estou aqui com a Paulinha, né, da Yuma. E aí galera? Estou com o Pedrinho e a Jaine da Ford Tech. E hoje a gente vai fazer no podcast aqui uma dinâmica de adivinhar quem é o profissional, qual é o personagem do dia a dia das organizações que a gente vai apresentar aqui, tá? Bom, como que vai funcionar a brincadeira? Eu tenho aqui 4 personagens, tá? Que é o guardião da cultura da empresa, o autônomo ninja, o híbrido camaleão e o executor fantasma, tá? Como é que vai funcionar? Eu vou sortear um nome, a Paulinha vai ser a primeira a tentar adivinhar qual é o personagem, eu vou mostrar para o Pedrinho e para a Jaine e ela vai pedir dicas para eles. Ela vai ter até 3 dicas que para cada um de nós aqui, e ela vai ter essas 3 chances para adivinhar qual é. Terminado ali, adivinhado ou revelado qual é o personagem, a gente vai conversar um pouco sobre esse tipo de persona no dia a dia das organizações. Combinado? Vamos começar? Perfeito. Vou pegar aqui. Tipo o sorteio da Copa, assim, né? Aquele que... Tá, Paulinha, agora tu fecha o olho. Pra não ver. Tá, galera, fecha o olho aí, não rouba. Tô de olho rouba. fechado. Vou mostrar pra galera aqui de casa. Pedrinho. Jai. Tá, valendo, Paulinha. Bora? Bora. Tá. Esse personagem tem um perfil de trabalho analítico? Pra quem tu pede a dica? Pode ser pra ti. Pra mim? Sim. Sim. Essa pessoa, ela costuma interagir bem com outras pessoas, Jai? Sim. Sim. E essa pessoa, ela tem um perfil, Pedrinho, que é mais executor? Ou é um perfil mais executor? Mais operacional? Sim. A gente não ajudou em nada, né? Não sei se foi muito esclarecedor. Vamos lá, né? Estamos aqui pra isso. Quem é a pessoa? Autônomo ninja? Não. Não? Não foi. Eu acho que as dicas não ajudaram muito, tá? Mas foi o guardião da cultura. Sério? Foi o guardião da cultura. Bom, já que a gente não chegou no nome do guardião da cultura ali, o que tu, Paulinha, fala um pouco assim, o que tu acha desse tipo de perfil dentro da organização? Nossa, cair pra mim, guardião da cultura, é propositivo, porque eu acho que se eu fosse escolher, eu escolheria esse personagem pra me definir. É de extrema importância que a gente tenha pessoas que consigam, mais do que viver e disseminar a cultura, elas entendam que elas podem transformar a cultura sempre que necessário. E transformar a cultura exige coragem, exige ousadia. E são poucas as pessoas que, muitas vezes, inclusive, têm o privilégio de fazer isso. Então, hoje, eu me considero uma pessoa nesse papel porque, não só dentro da cultura Ford, mas quando eu vou para outras culturas, quando eu vou trabalhar com outros clientes, eu sei que muito do que esperam da Ford Yuma, da Paulinha, é justamente fazer com que essa mudança cultural aconteça. E eu gosto muito de dizer que quem faz a cultura das empresas acontecer são as pessoas. Então, não adianta a gente dizer que a cultura está no papel e que ela não pode ser modificada, se é a gente que está ali dentro que pode fazer isso acontecer. Então, acho que esse personagem tem um papel fundamental dentro das organizações e pode ser feito um pouquinho por todo mundo que está dentro de um contexto em que uma mudança que provoque algum tipo de atitude diferente já faz com que a gente consiga promover um outro tipo de ambiente para as pessoas trabalharem, que é muito do que eu acredito, assim, um ambiente acolhedor, né? Um ambiente saudável. Beleza. Te ouvindo falar, eu fiquei pensando assim, o que faz essa pessoa, o que faria uma pessoa ser guardiã da cultura? O que motivaria ela? Essa identificação com os valores da empresa, porque uma pessoa, para ser uma guardiã da cultura, ela tem que se identificar.
E como eu disse antes, nem todo mundo tem o privilégio de se identificar com a cultura da empresa. Às vezes as pessoas, elas trabalham num lugar, não concordam, muitas vezes com o que o lugar pratica, mas elas precisam daquele trabalho. Então, eu realmente acho que tem muito a ver com privilégios e quem está nesse lugar que possa promover essa disseminação e fazer com que essa identificação aconteça a partir de descobrir o que ela consegue lá dentro fazer que se aproxime daquilo que ela tem vontade de fazer no mundo. Então, é muito daquela lógica de é diferente eu trabalhar com o que eu amo ou amar o que eu faço. Né? Então, às vezes, a gente tem que descobrir que a gente pode amar o que faz para conseguir fazer alguma mudança. Show. Deixa eu passar a bola pro Pedrinho aqui. Pedrinho, dá para a gente interpretar, então, que para ser um disseminador da cultura, um guardião da cultura, tu tem que acreditar muito no projeto? Eu acredito que sim. Até ouvindo a Paulinha falar, uma coisa que eu ia falar, se tu tivesse feito a mesma pergunta, é que eu penso que seria propósito, né? Entendo que o propósito do que a pessoa está fazendo, acreditar no propósito do trabalho que ela está fazendo, no projeto que ela está embarcado, né? Diz muito sobre o quanto que ela se conecta com a cultura e, consequentemente, quanto que ela vai defender isso e levar isso adiante também, né? Então, eu acho que isso conecta muito também com o jeito da Ford de ser, e uma coisa que eu acho que deve ser difícil de acertar, se eu estivesse no lugar da Paulinha também, eu acho que eu teria um pouco de dificuldade, porque eu acho que é muito relativo. Ela fez perguntas bem objetivas, no sentido, é uma pessoa analítica ou não? Depende. Eu entendo que a gente tem cultura em todas as verticais, ainda que de formas similares e ao mesmo tempo diferentes, né? Muito por perfil, muito por projeto, enfim. Então, acho que é um tema que é muito relevante, acho que está muito no DNA do que a gente faz. Então, acho que tem que ser muito discutido, ao mesmo tempo que traz uma necessidade de discutir sobre semelhanças e diferenças, né? Show. Jai, aí pensando assim, aí meio que fazendo também, passando a bola para ti, entender o contexto, ou estar bem contextualizado dentro do que se espera, dentro do que se faz na organização. Tu acha que isso ajuda ou potencializa essa, fomentar pessoas que guardem essa cultura? Com certeza, eu acho que sim. Eu acho que a pessoa tem que, como a gente estava falando, né, se sentir pertencente, né? Para conseguir se inserir no ambiente, na cultura e para levar isso adiante, né? Eu acho que então faz total sentido. Show. Bom, galera, vamos pro próximo? Bora. Agora é o Pedrinho. Opa! Vamos de novo aqui. Sortear. Agora o Pedrinho não nos minta aí que não tá vendo. Posso fechar? Pode. Vou mostrar pra audiência lá. Paulinha. Jai. Bora. Posso ir lá? Tá. Vou começar perguntando para a Paulinha. Paulinha, é um perfil de profissional que gosta do trabalho home office? Sim. Sim. Tá bem. Jai, é um perfil de profissional que gosta do protagonismo? Depende. Não pode falar depende assim ou não? Depende, fica um pouco mais complicado. Tu diria que sim ou tu diria que não? Eu acho que sim. Acho que sim. Tá. Deixa eu pensar. Tá. Bruno, tu acredita que seja uma pessoa que vê propósito nas suas entregas? Ah, com certeza. Com certeza. Eu diria que é o executor fantasma. Não. Não foi. É o Autônomo Ninja. É meu segundo palpite. Exato. Eu acho que mataria ali quando tu pegou a dica da Jai, né? Se ele aceita o protagonismo. Né? Então, não dando spoiler pro próximo, mas eu acho que o Autônomo Ninja, ele acaba, né,
querendo performar mais por esse protagonismo que ele quer imprimir nas entregas dele, né? E aí, sabendo agora quem é a persona, o que tu tem aí da tua experiência, na tua bagagem para falar sobre o Autônomo Ninja? Eu acho que sim. Essa pergunta que eu tinha feito para a Jai foi justamente para tentar definir isso, essa diferença, né? Eu entendo que, assim como também a gente falou um pouco na questão da cultura, eu também enxergo que é uma pessoa que tem que estar muito conectada com a cultura e volto no papo do propósito, né? Que é normalmente uma pessoa que enxerga propósito no que ela está fazendo, ela acaba, consequentemente, trazendo um protagonismo, né, para si e, enfim, acho que buscando também trabalhar de forma bem autônoma, que eu acho que é o que traz o papel dele, assim, né, buscando não só entregas, que foi o que eu tinha perguntado para ti, né, para a questão do outro perfil, mas uma entrega, mas também colocar um pouco dela naquilo que ela está trazendo, naquilo que ela está fazendo, né, carregando junto com ela, assim, por isso que eu acho que está relacionado, quando a gente fala de cultura também, esse tipo de perfil, né. Eu acho que só para a gente contextualizar para a audiência, né, a gente já foi direto pro nome do perfil, mas a ideia do Autônomo Ninja é aquela pessoa que, mesmo estando no home office, ela utiliza as tecnologias para ter a melhor performance. E aí, por isso que eu falei que a dica da Jai, quando a gente fala sobre protagonismo, faz com que essa pessoa ela queira realmente utilizar todo o recurso que ela tiver possível, disponível, para que ela tenha uma melhor performance, né? E aí, nesse sentido, Paulinha, dá um pouco da tua palhinha sobre esse perfil. Eu fico intrigada com esse perfil, porque eu acho que é um perfil que muitas vezes as pessoas desejam ser, mas elas não conseguem ser. A gente escuta constantemente as pessoas dizendo que gostariam muito de ter mais autonomia no ambiente de trabalho, que elas querem buscar essa autonomia, mas quando elas têm um espaço para trabalhar com autonomia, elas não sabem o que fazer. Então, o Autônomo Ninja me intriga muito, porque eu acho que ele também é um perfil mais raro de se encontrar. É uma pessoa que... E não é à toa que a gente está voltando para o presencial, viu, gente? Que é o assunto polêmico do momento da maioria das empresas, que eu acho que cabe a gente falar bastante hoje sobre isso. Tem muito a ver com essa questão dessa autonomia, de que durante esses últimos anos se passou a acreditar que as pessoas conseguiriam se virar nesse home office. Muitas vezes elas não conseguiram e as lideranças não estavam preparadas também para reconduzi-las e fazer com que elas, sim, pudessem ter mais autonomia. Porque a autonomia tem a ver também com direcionamento de liderança. A autonomia não é tu chegar para a pessoa e dizer assim, ó, faz do jeito que tu quiser e era isso. Não, pelo contrário. Tem que ter um direcionamento bem nítido, tem que ter premissas e propósitos, sim, que estejam bem direcionados, para que daí, sim, a pessoa possa performar da melhor forma dentro desse contexto de autonomia. Então, acho que tem um papo legal sobre esse personagem, porque pode ser que, inclusive, agora, principalmente em 2026, ele vá deixando cada vez mais de existir por esse novo contexto das empresas voltando para o presencial. Eu ia falar que também, eu acho que uma coisa que a gente tem que se atentar, né, ou a pessoa que tem esse perfil se atentar é também que a pessoa que gosta muito de entregar ou, né, ser muito autônoma, às vezes, se ela não repassar esse conhecimento, às vezes também isso é um perigo, até para a própria empresa, né, porque se o conhecimento ficar todo naquela pessoa, já que ela gosta de trabalhar sozinha, também eu acho que é algo que a gente, né, essa pessoa tem que se atentar para disseminar esse conhecimento também. Sim. Eu ouvindo as falas de vocês, eu fico pensando, né, nessa questão da autonomia, para ela ser bem exercida, tem que ter um suporte da empresa, né, quanto a ferramentas, quanto a contexto, como a gente falou na persona anterior, né, mas também eu acho que a gente tem que ter esse é um perfil, eu acho que já vem da pessoa também, que a gente não pode perder a energia dele, né? Porque às vezes tu não dá essas condições, a empresa não dá essas condições, ou entender que essa pessoa ela precisa ter um contexto bem claro, que ela precisa ter essas diretrizes bem definidas para que ela
exerça aquilo que a gente até discute bastante internamente, que é a fé cênica dela, né? Então, ela ser boa e exercitar ou exercer o que ela é boa, né? Ao máximo no seu maior potencial, né? É que sabe o que é foda, assim, né, gente? Hoje a gente vive contextos organizacionais que eles são muito tóxicos, que tem muita vaidade, que não permite que as relações de confiança realmente se estabeleçam. Uhum. Então, se eu tenho uma relação em que eu tô brigando pelo meu espaço, num lugar de precisar me sobressair em relação ao Pedrinho, porque eu tenho uma vaidade que precisa me autoafirmar na posição que eu tô ocupando, como é que eu estabeleço uma relação de confiança, seja como liderada, seja como líder, seja como par, para que de fato essa autonomia seja exercitada, né? Então tem muito a ver com o que tu disseste, Bruninho. Eu acho que a gente tem muita oportunidade nesse sentido, acho que a gente precisa cuidar para não voltar para uma lógica de comando e controle, porque ao meu ver, é muito do que pode acontecer em 2026 nas empresas em função dessa volta para o presencial. Então eu prefiro que as pessoas estejam aqui, eu tô vendo que elas estão aqui, porque de alguma forma parece que eu tenho um controle sobre o que elas estão fazendo, do que eu realmente conseguir desenvolver competências para que as minhas lideranças e a galera do meu time consigam trabalhar muito mais nesse perfil do autônomo ninja. E nesse contexto de comando e controle, esse perfil acaba se desmotivando, se desgastando com a relação com a empresa, né? Porque aí entende que há uma falta de confiança, né? Uma quebra de confiança ali e acaba não se motivando para exercer o seu maior potencial, né? E eu acho também que esse ponto que a Paulinha trouxe de estabelecer uma relação de confiança é muito importante para sustentar esse tipo de perfil, porque, ao meu ver, requer também uma certa maturidade, né? Não só da pessoa que procura trabalhar dessa forma, mas das pessoas que estão trabalhando com a pessoa. Porque eu entendo que, ainda que uma pessoa desse perfil tem uma característica de desempenhar um papel autossuficiente e buscar também ferramentas para trabalhar sozinho, ele vai estar fazendo parte de um coletivo, né? Então eu acho que essa dinâmica também tem que ser muito bem montada, né, para que não se perca também a coletividade, sabe, dentro do que está sendo feito. Várias pessoas autônomas ninjas podem compor uma equipe autossuficiente que com certeza vai ser muito melhor do que se ele estivesse trabalhando solitário, né? Que é muito do que acontece, inclusive, no time da Tech hoje. Hoje a gente vive muito dessa realidade. Acho que tem muitas pessoas que são autônomas ninjas. Exato. Porque vivem nesse contexto do trabalho remoto e performam muito bem. E performam muito bem trabalhando em time. Então isso é muito, muito bacana, né? Exatamente. Exato. E também tem um perfil que exige bastante da organização. Exato. Né? E a organização tem que estar preparada para essas pessoas, porque ao mesmo tempo que tu quer que uma pessoa tenha uma entrega de qualidade ou entrega com volume, com rapidez, tu também tem que estar preparada para aquele perfil, até característica da personalidade daquela pessoa que vai testar o modelo do negócio e ele vai querer crescer com o modelo, né? E se o modelo não estiver pronto para isso, também é outro fator, eu acho que vai desmotivando e vai fazendo com que ele desacredite no projeto, né? Isso aí. Vamos pro nosso último perfil aqui? Vamos. Ver se agora a gente acerta, né? Ver o que Vamos foi. ver. Então, até agora foi o autônomo ninja e o guardião da E cultura. o guardião da cultura. Tá. Agora é a Jai que não olha. Fecha o olho aí, Jai. Vou mostrar aqui para a audiência. Paulinha, Pedro. Feito. Tá. Beleza? Beleza. Bora, Jai. Essa pessoa, esse perfil, Paulinho, ele costuma transitar entre áreas, pessoas? Não. Não? Pedrinho, essa pessoa, esse perfil, ele é disciplinado, geralmente garante que as coisas realmente aconteçam? Sim. Bruno. Tô vendo a cola dela. A minha colinha tá aqui. Às vezes esse perfil, ele
ele pode ser inviabilizado, digamos assim. Inviabilizado pelo quê? Invisibilizado. Ficar Ah, invisível, digamos assim. Tipo, sim. tá, então eu acho que eu sei. Quem Eu. é o nosso personagem? O Executor Fantasma. Exato. Isso aí. Acertamos. Bom, eu acho que foi uma coincidência feliz, né? A gente ter esse perfil logo depois do Autônomo Ninja, né? E eu acho que tem algumas características que desses dois perfis aí que às vezes são o espelho ou o contrário do outro, né? Sim. Então, a tua pergunta final ali, a tua dica final, eu acho que matou a charada, porque... E aí, eu devolvo a pergunta para ti. Essa invisibilidade é algo que essa pessoa acaba criando para ela ou a organização que acaba impondo isso? Eu acredito que seja um pouco dos dois, assim. Eu acho que um pouco é do perfil da própria pessoa, né? Que às vezes ela gosta de, né, fazer o trabalho dela quietinha. Só que às vezes, justamente por isso, por ela ter esse perfil, eu sei que ela entrega, eu sei que ela tá executando o que ela entrega, a organização às vezes deixa ela lá, eu sei que ela tá entregando, então, né, tá quietinha, tá tudo certo com ela. Então, eu acho que é um pouco dos dois. É um pouco do perfil da pessoa e um pouco de como a empresa, né, a organização lida com aquela pessoa, sabe? Então, eu acho que é um pouco dos dois. Eu fiquei pensando porque, ao mesmo tempo que eu disse que é sobre o perfil anterior do Autônomo Ninja ali, testar o modelo, ao mesmo tempo que esse gestor ou essa organização tem algum problema de ser testada, ao mesmo tempo que ela tem um perfil que entrega, como tu tá falando, né? E fica na sua ali, é confortável para o gestor, porque, Exato. tipo, eu não preciso desenvolver aquela pessoa, porque ela está entregando, eu não me incomodo com ela, de repente, me exigir um aumento, me exigir alguma coisa mais, né, uma promoção, alguma coisa assim, então vou deixando ela quieta ali e vou tratando, vou resolvendo outros problemas, outros perfis do time, né? Exato. Pedrinho, quer ir lá, Paulinho? Por favor. Não, eu acho que é importante a gente falar sobre um ponto bem significativo nesse sentido, porque a gente tem a tendência a achar que as pessoas que têm burnout e questões relacionadas à saúde mental são as pessoas que são mais enérgicas, mais sanguíneas, que estão sempre correndo. E quando a gente vai olhar para as estatísticas, muitas pessoas que acabam tendo que ter afastamento são justamente as pessoas que têm esse perfil do executor fantasma. Porque elas sofrem sozinhas, elas não têm espaço de escuta, e aí elas também não têm iniciativa de fala. E então elas... A pergunta da Jai foi muito inteligente quando ela fala sobre elas serem invisibilizadas. E elas são. Então eu concordo também com quando a Jai diz... em relação à pessoa ou em relação à organização? A pessoa tem um perfil já, mas a organização também não estimula e também não cuida dessa pessoa. Então, eu queria só trazer essa estatística de saúde mental, porque às vezes a gente acha que é a galera que está correndo, né, que está fazendo 1 milhão de coisas, e não é. Exato. E aí acaba sendo um problema silencioso, né? Perfeito, Que ele vai exato. acontecendo, em algum momento vai estourar, mas a gente não percebe ou não enxerga, né? Porque tá quase... já quase virou uma paisagem aquele profissional lá dentro do meu time, né? E às vezes ele se desconecta até, eu acho, da cultura, né? Dos valores da empresa também, eu acho, justamente por estar ali invisível, só tá entregando, só isso, só tá resistindo ali dentro. Acaba virando um número, né? É. Ele é só um número, um recurso. Eu acho que isso é um ponto bem importante, né? Porque, ao meu ver, é um desafio bem grande, assim. Acho que é um perfil crucial, principalmente falando de desenvolvimento de tecnologia, porque muitas vezes a gente não se dá conta da quantidade de coisas que acontecem nos bastidores, né? Da correria que acaba rolando. Ao mesmo tempo, eu vou muito na linha do que a Paulinha disse, né? De que às vezes, por não ser um perfil que se mostra tanto, acaba sendo desvalorizado, né?
E é difícil, de fato, né? Quando a gente tá falando de um profissional que talvez não tenha tanto, como a Paulinha falou, o perfil de chegar e falar sobre alguma coisa ou pedir alguma coisa, e também não tem um espaço em que é ouvido. Então a pessoa se isola ao mesmo tempo que é isolada, e ao mesmo tempo não significa que ela não precise dessa visibilidade, não precise desse acompanhamento, né? Porque é crucial. Afinal de contas, às vezes vai estar sustentando muita coisa ali, né? Que vai estar acontecendo, por trás principalmente. Então costumam ser pessoas de alta performance, e eu acho que é importante ter esse olhar para isso também, sabe? Que existe esse tipo de perfil, e é um tipo de perfil que tem que ser tratado de uma forma diferente, pensando até em métricas, ou até no próprio bem-estar dele dentro do trabalho dele. Porque às vezes, para ele, o bem-estar é ele ter as ferramentas para desenvolver o trabalho dele e valorizar as métricas do que o trabalho dele está entregando, né? E que muitas organizações acabam não olhando, assim. Isso é bom quando tu traz que é um perfil crucial. Eu me preocupei com uma coisa de a gente, de repente, estar dizendo que um perfil pode ser melhor que o outro, né? Porque um perfil autônomo ninja ali, pelo potencial de entrega, por querer o protagonismo e tal, ser um perfil que é mais desejado, né? E aí esse não. Esse estaria errado, é uma pessoa mais introspectiva e tal. Mas, às vezes, é a força de trabalho do time. Exatamente. Né? Nem todo mundo vai assumir o protagonismo e a liderança E nem tá dá, tudo né? certo, né? Porque nem dá para ter isso, né? E não quer dizer que esse perfil a gente não é necessário ou não é importante também, né? Eu até recomendo, tem um livro muito bom que fala sobre o poder dos quietos. Porque a gente tem uma tendência a valorizar as pessoas que são mais extrovertidas. Porque, de alguma forma, talvez, num primeiro momento, pareça mais fácil de se relacionar com essas pessoas. Então, quando a gente fala muito sobre ter empatia, tem que ter empatia, é muito confortável tu teres empatia com quem é parecido contigo ou com quem faz com que tu te sinta à vontade. Mas e aquela pessoa que daqui a pouco é a pessoa que, de repente, mais precisa dessa empatia? Que ela executa muito bem, ela é essencial para o time, ela, inclusive, vai ter contribuições a fazer, porque no lugar dela de silêncio, ela observa muita coisa que muitas pessoas não observam. Mas, como eu falei antes, ela não tem um espaço significativo de escuta e de fala. Então, também não quero deixar só na carga da liderança para fazer isso. Eu acho que sempre quando a gente se relaciona com pessoas, independente do lugar que a gente ocupa, temos a possibilidade de abrir um espaço para que essa relação aconteça. Então, poder dos quietos aí, eu acho que precisa ser mais conversado também sobre essa galera que faz bastante diferença. Boa. Gente, estamos nos encaminhando para o final do episódio. Não! Eu acho que o papo foi muito legal aqui, a gente conseguiu trazer vários elementos aí, trabalhando 3 perfis, né? Mas a gente conseguiu ter uma riqueza legal, assim, né? De falar de cultura, de contexto, de perfis diferentes, da importância desses perfis. Vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Mais alguma... Eu só ia reforçar uma fala que você trouxe, que eu acho que é fundamental, que talvez tenha ficado mais de plano de fundo na fala, da importância da gente ter todos os perfis, né? E Ou não de falando transitar aqui... entre eles em Exato. momentos diferentes. Principalmente né? eu falar sobre a sobreposição deles, porque a gente está falando de um guardião de cultura que qualquer um desses profissionais pode estar guardando a cultura de um local, de uma organização Perfeito. né, que ele se conecta, que ele vê propósito. Então, eu acho que isso é importante a gente frisar, assim, né? Eu quero dizer também que numa era de muita tecnologia e inteligência artificial, mais e mais se é necessário falar sobre pessoas, sobre comportamento, sobre relações. Então, contem muito conosco, comigo, com a Ford Human, porque a gente precisa levar cada vez mais esse cuidado, esse acolhimento e essa necessidade de transformação para dentro das organizações, em que parece que as coisas estão rodando muito bem, mas, como eu disse antes, tem muita tendência da gente entrar numa lógica, de novo, de comando e controle. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, ter consciência e autoconsciência também sobre as nossas atitudes. Então, na era da inteligência artificial, falar de pessoas é, mais do que nunca, muito necessário. Maravilha, gente. Muito obrigado pela participação de vocês e pelo papo. Então, galera,
A gente vai encerrando o nosso episódio hoje. Obrigado por nos acompanharem até aqui. Nos seguem, querem mais papo como esse? Nos segue, curte, compartilha e até o próximo episódio.